está ao vivo. Olha a luz. Muito boa, né? Pessoal, vamos começar daqui a 3 minutinhos, tá? Tá saindo? Tá. Daqui a 3 minutinhos estamos começando, tá, pessoal? E aí, Gabriel? Beleza? Beleza. Vamos começar, né? Até para poder ser Ô, pontual com o pessoal. Você também tem um compromisso aí, 19. Vamos começar logo para vamos, aproveitar aí. vamos. Maratona Lives hoje. Assim que é bom, né? É. É isso Vamos, aí. vamos lá, pessoal. Mais uma live aqui da RJ, tá? Meu nome é Gabriel Mota, sou especialista de renda variável da RJ Investimentos. Estamos aqui com um companheiro de longa data, sempre atende aí os nossos chamados, sempre que possível, né? Rafi, boa noite, seja bem-vindo a mais uma live aí da RJ. Obrigado, Gabriel. Poxa, estendo aí meu abraço para você, para o Dudu, para todo mundo aí da RJ, no qual eu tenho um carinho gigantesco. E sempre quando eu vou para o Rio, dá uma passadinha aí no escritório, tal, para falar com vocês. Muito legal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu espero poder ajudar bastante, né? No momento que está passando, muita vol no mercado, espero poder contribuir bastante aí com a análise para que todo mundo aqui saia daqui preparado para atravessar o que vem aí à frente. Boa, boa, essa é a ideia. Vamos lá. Pessoal, já convido a todos que ainda não têm conta aberta com a gente, tá? Na bio tem uma descrição ali, só clicar, a abertura na conta na Modal é bem fácil. Já fica aí o convite para vocês terem todo o nosso serviço. A RJ tem um serviço amplo, tanto de investimentos, parte de seguros, consórcios, tá? Então, já fica o convite para os clientes, para as pessoas que ainda não têm conta com a gente, abrir e conversar um pouquinho mais para entender os nossos serviços, tá? Rafi, vamos lá, sem mais delongas.
Há 2 meses aí a gente tem visto um risco fiscal e risco político cada vez mais presente no radar dos investidores, né? Todos esses dois assuntos estão convergindo para uma antecipação do debate eleitoral que a gente vai ver aí em 2022 com mais força, né? Mas essa antecipação do debate eleitoral, como o cliente começa a se posicionar já agora e como é que ele já pensa em se posicionar em 2022? Olha, eu prometo que eu vou chegar na resposta, mas a gente tem que cortar algumas partes importantes para chegar, para que as pessoas entendam exatamente toda essa dinâmica, né? Bom, a primeira coisa importante é o seguinte: o investidor brasileiro, no contexto geral, ele está cada vez mais acostumado a um ambiente de alta volatilidade. Ou seja, a gente pode traduzir isso para um ambiente de alto nível de estresse, de muitas variáveis, né? E a gente não precisa ir muito longe na história do tempo, né? A gente tem Joesley Day, né? A gente tem lista do Fachin, a gente tem, a soltura do Lula, tem diversos movimentos, né, que estão ligados à Petrobras, mudança de presidente, assim, várias coisas que claramente dão um spike de volatilidade absurdo no momento em que isso acontece, né? A questão eleitoral, ela é mais uma delas, como também a questão da pauta fiscal. Durante todo o ano, Gabriel, eu tenho sido muito crítico com a parte fiscal. Tanto é que toda vez quando o dólar começa a cair, o real se valorizar bastante, eu digo, olha, aproveita para comprar. Não vai deixar o Brasil estressar para depois se achar que tem que fazer proteção e começar a comprar dólar. Por essas duas razões, e por esse histórico de spike de volatilidade que vem acontecendo. Se a gente não trata o fiscal de maneira realmente séria, na carne, na veia, tocando em todas as feridas, a gente vai viver de eternos voos de galinha e a volatilidade, que é esse ambiente de risco um pouco mais elevado, ela vai permanecer. Mas diante de todo esse cenário, eu também concluo que o investidor brasileiro está acostumado com essa volta. É claro que não significa estar acostumado, significa que sabe atravessar. Não é a mesma coisa. É porque a gente está risco, o preço está risco. Tudo que acontece te agita muito, vai para lá, vai para cá, etc. Então, sim, a pauta fiscal ela é crônica, a reforma da Previdência, o teto dos gastos, eles foram muito bem endereçados, mas por todo este governo, a gente sempre tem a sensação de ser um governo de pequenas e constantes crises, e uma dessas crises sempre bate ou na porta do Guedes, dizendo se o Guedes vai sair, que até agora ninguém está falando mais sobre isso, porque daqui a pouco vai voltar essa notícia. Sempre volta. E a outra, sempre volta. Não, Guedes agora vai pedir as contas, Guedes agora vai sair e tal. E a outra ligada propriamente ao teto dos gastos. Não, agora vai furar o teto, porque vai furar o teto, porque não tem como, etc. É populista, isso, aquilo, papapá. Então, o que eu estou querendo aqui dizer é que a gente já deveria estar acostumado com esse ambiente de alta vol. E a questão política é uma agenda fixa. Em 4 anos vai acontecer, e nas últimas 2 eleições, ou melhor, 3 eleições, ou seja, de hoje para trás, né, foram eleições de alta volatilidade também. Uma composição binária, extremamente politizadas, e não vai ser diferente nesse exato momento para a próxima eleição. Então, agora sim, cortei as partes para mostrar do costume do investidor, da forma da volátil como se apresenta no nosso mercado, como a pauta fiscal ela sempre vai à tona e volta, de modo a estressar o mercado e depois alivia, mas ela está sempre lá. E a eleição ela é mais uma delas. Então, a minha resposta para a sua pergunta é o seguinte: sim, o investidor antecipa as eleições, né? Tem diversos eventos que aconteceram para trás, que foram eventos importantes, relacionados principalmente à soltura do Lula, a anulação de todos os processos, tornando ele elegível, né? E mais recentemente agora teve o procurador entrou com um pedido também, foi anulado, não tem nada, então o Lula está livre para se candidatar,
E aí começa o estresse de, pô, volta Lula, não sei o que, como é que vai ser, e a política, que já está muito acirrada no sentido do calor, das emoções, está muito politizada, ela deve continuar. Aí, não foi também a sua pergunta, mas eu aproveito a pauta para dizer que, para mim, não faz muito sentido, mesmo diante da pandemia e da recuperação da economia com base fraca da pandemia, querer trazer as eleições que vão acontecer só no final do ano que vem para valor presente, querer precificar isso agora. Para mim não faz sentido nenhum, assim, não entra na minha cabeça em querer decidir a eleição com base no preço hoje. É uma coisa que tem... Assim, o Brasil, em alguns aspectos, o longo prazo dura uma semana. E que dirá a gente de hoje até o final do ano que vem para decidir algo que tudo pode acontecer. Nesse exato momento está lá o STF discutindo se vai ou não ir adiante a independência do Banco Central definida pelo Congresso. E cada hora tem uma coisa. Troço, então, para mim, não faz sentido. É um jogo que tem que ser na hora do vamos ver. Acho que tem uma recuperação econômica vindo aí, tem um PIB projetado que pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas ele é para frente, é um PIB positivo. É a questão de lidar um pouco com a inflação, entender esse descontrole aí de inflação, a questão fiscal, para começar a equilibrar o portfólio e aí sim atravessar. É o que eu sempre tenho dito, Gabriel. A gente já, e é uma coisa que eu tenho dito desde o início do ano, a gente está num avião, o avião já decolou e o piloto vai dizer, olha, meu amigo, o voo inteiro vai ser com um cinto apertado, nós vamos atravessar no Nuvem Negra. Não vai ser diferente, não está sendo diferente. Ótimo, Rafi, ótimo. A gente até viu já parte desse fluxo aí que não faz sentido, eu concordo plenamente com a sua visão, indo embora desde quinta, né? Quinta-feira a gente começou a ver uma retomada já de níveis melhores de Ibov, chegou perto de um suporte que era pré-pandemia, então não fazia sentido nenhum a treinar aqueles valores, concordo plenamente com você. Mas como a Eleven está vendo essa questão, até mesmo se puder, se tiver mais algo fiscal ou até mesmo político que estresse um pouquinho mais, que volte um fluxo vendedor, isso altera o nosso upside, nosso alvo de Ibov para o final do ano ou não? Tá, excelente questão. Sim, tem algumas pontas de riscos que precisam ser avaliadas, que a gente aqui está levando muito a sério, né? Um está ligado ao mercado internacional, que é o tapering dos Estados Unidos, né? A possibilidade de você começar a mudar um pouco a dinâmica de compra de títulos, de fazer um apontamento de elevação de taxa de juros em função de pressões inflacionárias, e aí é estudar, entender o quanto pode ser intenso, ou até se não vai acontecer, esse discurso do Fed, que, na minha opinião, acho que nem vai acontecer amanhã em Jackson Hole, vai ser só na próxima reunião em setembro, né? Mas, enfim, essa é uma discussão porque ela muda completamente a dinâmica do dólar, do mundo inteiro, e o banco tem que entender que o Banco Central americano, como o dado diz, né, não é o Banco Central só dos Estados Unidos, é o Banco Central do mundo. Então, a gente também tem que entender essa dinâmica, porque isso pode repelir um pouco os investimentos para o mercado emergente, para o mercado de commodities, como num contexto global, né? Você compete muito com ativos de alta segurança e de baixíssimo risco, que é o Tesouro Americano. Então, isso é um ponto importante do lado internacional. No lado local, é a inflação. Porque a pauta fiscal, ela é um verdadeiro vai e vem, né? Assim, hora ela fica mais latente, hora ela fica um pouco menos. Mas ela está sempre aí eu acho que a gente perdeu a oportunidade de fazer a coisa bacana, né? Existia um capital político para vir com a reforma da Previdência trabalhista, teto dos gastos. Aí eu acho que esse capital político ele foi se dissolvendo quando apresentou uma tributária esquisita, né? E aí perdeu um pouco a forma. Mas, enfim, eu não sou analista político, eu fico só nessa análise mesmo. Mas o lado da inflação, sim, a gente tem que olhar. A gente parte de um momento onde tem aí uma crise hídrica, não chove, a gente pode ter um problema na questão ligada à geração de energia elétrica, se a gente tiver
um remanejamento de tarifas, né, de energia, isso pode continuar pressionando a inflação. E aí você tem mais uma rodada ainda de percepção de aumento de juro e na verdade, essa percepção de aumento de juros está acontecendo já há bastante tempo. Mas a questão é que já está mais do que na hora de pensar, a partir da evolução do IPCA de setembro, ou seja, a gente vai ver agora o IPCA de agosto, no mês que vem, em setembro vamos ver o IPCA de agosto. Aí em outubro nós vamos ver o IPCA de setembro. Né? Então, lá em outubro, a ideia é que a gente veja o IPCA acomodando, dentro das condições normais, é isso que a gente vê. E se o IPCA começar a acomodar, ele acomoda também expectativas futuras de taxa de juros Selic, que provavelmente vai ficar ali entre 7 e 7,5, às vezes um pouco mais, um pouco menos, dependendo desses pequenos ajustes, também um pouco do mercado internacional, variante Delta, por aí, para que, se ancorar essas expectativas, mesmo com o fiscal que está aí, se ele ancora, e a gente tem um pequeno achatamento de curva um pouco mais para frente, pronto, a gente tem fluxo de bolsa, tem previsibilidade PIB no final do ano, tem alguma coisa um pouco mais firme para acreditar e tem uma boa relação de risco-retorno. Então, na verdade, são duas coisas que estão no nosso radar. Né? Uma é a inflação, em que medida essas previsões que continuam batendo a porta, elas podem fazer com que essa inflação continue acelerando ou não vai ter racionamento, não vai ter aumento de tarifa, realmente no IPCA de setembro a gente começa já a ter uma percepção de ancoragem e aí a gente tem uma realidade, não tem mais aquela fase de descontrole. E aí quem está assimétrico anda, né? Ponto. Assim, quem ancorou, fiscal que é esse aí mesmo, basta não piorar para manter o upside e a gente vai ficar com esse upside de bolsa da maneira como está. Acho que a forma para mudar consideravelmente ou uma ruptura, né, ou simplesmente uma espiral fiscal que você acaba entrando no descontrole. Aí a gente vai ser obrigado a mudar. Até agora, das condições que estão aí, estão mantidas. Show, Rafi. Só para reforçar, qual é o preço-alvo do Ibov para o final do ano? 138. 138, na mais conservadora, claro, né? Na parte mais conservadora, isso aí. Legal, legal. Até entrando nessa linha que você falou um pouquinho de Estados Unidos, a gente viu aí nos últimos dias, nos últimos meses até, né, a China tentando fazer um controle ali no preço do minério de ferro, isso prejudicou bastante as empresas de siderurgia e mineração, né? Além disso, reportou alguns dados econômicos mais fracos, né? O pessoal, até um pouco exagerado, já fala um pouco de desaceleração da economia chinesa. Você ainda acha... Esse foi o setor de siderurgia e mineração foi o setor que mais puxou a bolsa, né? Só Verdade. falando, pessoal, a Eleven entende siderurgia e mineração como o mesmo setor, tá? Então, a gente tem uma certa diferença, mas como é um setor com uma exposição parecida, é o mesmo setor, tá? Materiais básicos, pronto. Exato. Esse foi um dos setores que mais puxou a bolsa, né? A relevância de Vale no índice é em torno de 12% a 13%, então uma relevância muito grande. Então, se Vale está com uma perspectiva positiva, o índice acaba andando junto por consequência. O que vocês estão olhando para esse setor agora? Qual o desafio desse setor? Ainda continua sendo um porto seguro ali para os investidores? E mais específico, no caso de Vale e Gerdau, que são umas maiores custódias aqui da casa, nesse setor, é claro, o que vocês estão vendo para esses dois ativos, Rafi? Maravilha. Então, de fato, essa questão da China, ela é um pouco crônica, não vou dizer tão crônica assim, que eu já usei isso para pauta fiscal, e para pauta fiscal é muito mais. Mas a questão da China, a gente sabe que eles vêm... Estão me ligando aqui, pronto, já desliguei. Deve ser o chinês. Vou falar de mim aí, eu tô gravando, tô ligado. Tá dando uma ameaçinha de leve. Muito bom. Então, assim, de fato, a China, ela, por diversas vezes, vem tentando controlar, ter algum tipo de controle sobre a sua produção, sobre os meios de produção, em algumas esferas, né? A gente já viu isso em 2013, já vimos isso em 2016, e estamos vendo hoje
mais intensamente em 2021. Principalmente para a parte do setor de tecnologia, né? É a forma, a lá Trump, do jeito chinês, de proteger o seu mercado, a sua propriedade intelectual, né? Os seus meios de produção e por aí vai. E aí, uma série de inserções, né, sobre a questão regulatória e por aí vai. Bom, nesse sentido, para a gente aqui, nós, brasileiros, isso é uma variável exógena, né? Assim, ou seja, isso a gente não tem qualquer controle. E as informações, elas sempre vêm muito picadas, sempre vêm muito... vem de uma forma, mas não completa, começo, meio e fim. Você sabe uma coisa, depois vem outra. E é um segmento, materiais básicos, extremamente cíclico, extremamente, altamente dependente de cadeia de produção, da própria matéria-prima e da boa vontade em termos de balança comercial, né? E aí tem que ser da China, e para você transacionar você tem que ter dois players, né? Então, a nossa visão do início do ano era a volta do globalismo, era a volta dos pactos, blocos econômicos, a própria a melhora comercial e de uma demanda reprimida por duas razões. Uma, pandemia na veia, mas a outra, muito propriamente, por conta da eleição do Biden. O Biden, quando foi eleito, ele quis reverter a história do Trump para voltar para o globalismo. E, então, a gente começou o ano com uma ideia que a gente tem que analisar duas caixinhas. Uma é a recuperação brasileira diante da economia global e a outra é a China. Porque se a China começar a acelerar muito forte, isso seria positivo para a gente, ao ponto de impactar o nosso mercado. Quer dizer, se a gente não fizesse quase nada aqui e a China continuasse bombando, puxando matéria-prima, nossa bolsa vai andar com o mercado internacional, quer você queira ou não, por conta dessa boa relação que existe com essas commodities primárias. Então, na minha avaliação, isso continua, só que com uma velocidade um pouco menor, e tem que entender que o mercado global, né, ele é altamente dependente dessas matérias-primas, tem uma relação muito forte com o dólar também. Então, o próprio take rate pode atrasar um pouco esse processo. Então, isso prejudica a gente aqui. A própria China traz um pouco esse processo, mas eu acho que não muda o curso das coisas. É um tremendo play, mas não muda um pouco o curso das coisas. Eu acho que pode desacelerar. Para você ter uma ideia, não é hoje o índice, o setor de materiais básicos, o meu principal foco para esses 2 trimestres que ainda faltam aí, né? Ou seja, já estamos vivendo o terceiro tri, o quarto tri. Não é o meu principal foco por enquanto. Estou mais ligado aqui à economia local, com a retomada, a reabertura, vacinação em massa. Puxa, cara, acho que a coisa aqui pode começar a ficar legal para a gente olhar. E aí, evidentemente, fazendo as devidas dosagens, às vezes um pouco mais, um pouco menos, porque vale é vale, né? E quando a coisa no Brasil fica ruim, a Vale fica um ativo de defesa. O dólar explode, ela se beneficia. E aí eu fico brincando, né, com os meus seguidores lá, na dúvida, vale, porque ela serve para qualquer cenário internacional, cenário local, cenário de defesa, proteção, assimetria, bons fundamentos. Você pode botar qualquer motivo, né? Assim, é uma empresa, poxa, muito bonitinha. Agora, por ser commodity, ela é muito cíclica, ela vai oscilar muito, mas Vale continua sendo Vale. Então, estou falando da Vale, mas, poxa, Gerdau, diante de principalmente que ela mudou bastante o seu portfólio nos últimos anos, ela tem a sua própria fábrica nos Estados Unidos, então uma atividade econômica mais forte, inclusive o próprio dólar mais forte, você também, Gerdau pode se beneficiar bastante com isso. Semin também a gente adora, que é a parte boa da CSN, não que a CSN seja ruim, mas da parte da mineração, que é o filé mignon de toda a cadeia, também pode se beneficiar. Então, é uma questão de dosar agora. Dentro do meu portfólio, hoje ele teria um peso menor diante das oportunidades que tem de ativos Brasil. Legal, Rafi. Eu vou até fazer, foi até bom esse gancho que você deu, que a próxima pergunta é exatamente sobre varejo, né, que é um setor muito ligado ao interno.
Mas antes de fazer essa pergunta, você consegue dar uma explicada no índice RRG, que aí vai me ajudar no que a gente vai falar sobre o setor de varejo? Pô, o RRG é demais, cara. É um troço fantástico que a gente tem aqui na Eleven. O RRG chama-se Relative Rotation Graph, né? É uma ferramenta criada por um holandês chamado Julius de Kempener, que é um cara extraordinário, muito legal. Já fiz live com ele aí, aqui na Eleven, tudo, no meu programa Domingo com a FI também. E ele criou uma ferramenta de modo que você consiga fazer comparações relativas. Porque quando você faz comparação relativa, como você faz comparação relativa? Você geralmente coloca algum papel dividido por um principal benchmark, por exemplo, para saber se aquele papel está tendo uma performance boa ou ruim diante daquele benchmark. Então, Petrobras dividido pelo Ibovespa. Bom, se aquela razão ela estiver subindo, não importa. Se a bolsa estiver subindo, a Petrobras deve estar subindo muito mais do que o Ibovespa. E se da forma ao contrário, né, se aquele ratio estiver caindo, significa que a Petrobras está subindo muito menos do que o Ibovespa. Né? Ou o Ibovespa está subindo mais do que o Petrobras. Enfim, tem essa relação de performance relativa. Só que quando você faz performance relativa, pela própria ideia da razão, né, de você dividir um ativo pelo outro, você só consegue comparar duas classes de ativo, dois ativos entre si. O RRG, ele é uma forma mais... é uma ferramenta mais completa para você trabalhar performance relativa, mas não só de um ativo referente ao benchmark, mas de todos os ativos que você queira dentro de um portfólio, entre eles, com comparação relativa com o principal benchmark. Então, é como se fosse um verdadeiro radar, né, de informação, onde você consegue ver em tempo real aqueles ativos ou setores que estão tendo uma performance, que estão atraindo fluxo mais fortemente do que outros papéis dentro da mesma ideia de comparação relativa. E aí é muito legal porque você consegue saber exatamente aquele momento onde as ações ou os setores estão se posicionando num determinado momento de quadrante, de força, que podem ser altamente candidatos aí a grande fluxo, a melhor performance. No final das contas, não é ter a performance absoluta, não é comprar a 1 e vender a 10 e falar assim, puta, explodi, ganhei pra caramba, multipliquei por 10 o meu patrimônio. Não, é simplesmente operar com eficiência, operar sempre aqueles ativos ou setores que estão com uma performance melhor do que o Ibovespa. Assim você consegue manejar risco melhor e consegue fazer boas escolhas, evitando aquilo que não está legal. Por isso o RRG traz isso de uma maneira bem legal. Legal. Já fica aí a provocação para os nossos clientes. Esse relatório a gente tem acesso, tá? Só acionar o seu assessor. A gente envia o relatório para todos os clientes. Quem não tem conta ainda com a gente, abre a conta que a gente disponibiliza esse relatório e vários outros que a Eleven disponibiliza todo dia, falando sobre setores, sobre cenário macro, sobre empresas. Então já fica aí a ideia para quem está assistindo a live, tá? Pedir para falar sobre a RRG, Rafi, porque o RRG tem mostrado que chegou meio que a hora do varejo, né? Principalmente o varejo tradicional. A gente consegue olhar aí essa questão setorial através da RRG e consegue também olhar os balanços das empresas de varejo tradicional. E a gente cita a Renner aí, que reportou um balanço muito em linha do que reportava no segundo TRI de 2019. Então já mostra um volume de vendas parecido com antes da pandemia. Então, essa é a ideia, até que você já antecipou, de uma demanda reprimida no varejo que tinha apanhado muito, né? O varejo físico apanhou bastante durante a pandemia e ainda não voltou a patamares antigos, né, de pré-pandemia. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa demanda que a gente está vendo. Eu sei que é uma demanda que a gente viu em outros lugares, então está meio que só acontecendo igual aqui no Brasil, né? A gente viu isso na Europa, viu nos Estados Unidos, depois de uma fase de vacinação em massa, a gente viu essa demanda vindo para o consumo, né? Vindo para a parte de varejo. Queria que você falasse, queria também que falasse um pouquinho sobre os ativos. Parece que lojas Renner e Soma seriam uns dois players aí bem posicionados no setor. Olha, absolutamente. O que a gente precisa primeiro olhar, comunicar isso aqui.
Estados Unidos e Europa, principalmente a Europa, essas companhias grandes varejistas, elas já andaram muito forte junto com as próprias administradoras de shopping. E tudo isso por conta do quê, né? Da vacinação em massa e da reabertura. É o call de reabertura, né? Loja de Renner, ela tem quer dizer, ela tinha, né? Não tem mais. Mas ela tinha um problema muito grande, que é o fato dela ela não estava preparada para um universo online, para omnicanalidade, né? Se você começar a vender em outros que não seja apenas em universo físico, né? Duas companhias que não estavam muito bem prontas para isso, que é a Loja de Renner e a C&A, né? Onde 91% das suas lojas eram, por exemplo, dentro de shopping, ou loja de rua ali. E aí, cara, fechou tudo, pronto, como é que você vai vender? Né? Bom, ela reverteu isso dentro de um universo do universo online, do próprio resultado que ela reportou do segundo TRI, já começou a fazer um bom equilíbrio e ainda tem um call de reabertura, porque ainda tem uma retomada e uma demanda reprimida vindo muito forte. Então, é altamente candidata e com um fundamento e, mais do que nunca, capitalizado. Que ela fez aí, foi a mercado, capitalizou, tem 8 bi ali no caixa, pronto para comprar outra empresa, já especularam isso, já foi ali, tentou, não conseguiu, né? E capitalizado por seus investimentos. Então, eu acho que o varejo em si tem que olhar com algum cuidado, porque, de fato, do universo online, daquelas mais techs, né, do que propriamente do varejo do universo físico, né, muitas delas já foram na frente, né, andaram muito forte e se beneficiaram muito com a pandemia. Só que o costume do brasileiro em em consumir de maneira online, ele explodiu, né? A pandemia forçou isso. Então, tudo que o setor de consumo varejo esperava dessa transformação digital, né, do universo físico para o digital, pudesse acontecer em 5 anos, aconteceu em 3 meses, porque quando a pandemia forçou as pessoas a consumirem online. Eu falo pelo meu exemplo, eu comprei um hack pela internet, algo que eu jamais podia imaginar. Eu comprei um hack. Assim, geralmente o hack, na minha vida, você vai na loja, vai medir, ver com televisão, bota um quadro junto para ver se fica legal. Então, eu comprei pela internet e pelo próprio YouTube tem um manual para você montar o hack. Então, é uma mudança de hábito, né? Então, muito isso aconteceu. Então, na minha opinião, o mercado penalizou demais loja de Renner e agora tende a recuperar, indo nessa mesma trajetória. Soma, ela está um pouco na frente, porque ela já fez os deals, já correu atrás, o deal com a reserva, segmentos premiums, né, importantes que já estavam muito bem definidos pelo lado digital, né, muito bem repassado, então tudo isso acabou combinando com bons resultados. Então a gente tem um bom equilíbrio, alguém que está mais atrasado, alguém que já está bem melhor preparado, num call de retomada. Eu acho que o varejo não deve decepcionar, na minha opinião. Não, excelente. Foi até algo que a gente viu aqui, a gente conversou com a base mais comercial aqui da RJ, né, falando sobre essa evolução de como a loja Renner em específico, né, isso serve para as outras, como você mesmo citou, como ela está bem posicionada para pegar essa reabertura, fazer o que ela já fazia bem antes da pandemia, que era o varejo físico, mas também como ela teve que se adaptar a um novo padrão de consumo. Se não me engano, foi 400 e poucos % a mais do que 2019, a questão de vendas online. Isso mostra como a loja Renner tem se adequado, como ela tem mudado e como ela está bem posicionada ali no setor. É uma excelente alocação aí para os nossos clientes, ainda mais como o papel sofreu bastante, como você mesmo citou, né? É isso aí. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Pessoal, se tiver alguma pergunta, peço que adiantem. A Lúcia pediu aqui, Rafa, para a gente comentar sobre a Mar 3. A Mar 3 a gente gosta também, embora, se eu não me falha a memória, eu acho que é a única das várias que a gente está neutro. Mas acredito que seja pela questão das últimas especulações, né?
Mas é isso, é sem saber é a previsibilidade, porque ela tem um pouco, ela tem o seu mercado, evidentemente a gente prefere muito mais as outras, né? Mas aí está ali, ela tem o seu mercado, mas diante das especulações, bom, qual é o fim dela, né? E outra, né? Fale por nós, por você, pela tua empresa, falo pela minha, né? Se todo dia, ou uma vez no mês, vem alguém querendo comprar a gente, querendo ver, eu disse, cara, eu não consigo trabalhar. Como é que vai ser a performance dessa companhia de tanta gente com tudo? Então a gente olha isso, peraí, como, né? Então é algo que está um pouco neutro por não ter essa visibilidade, né? E aí, para essa pessoa que perguntou, que eu esqueci o nome, é o seguinte, Lúcia, o mercado despencou, saiu de 131 e sim. Então, agora é a hora de você buscar aquelas de qualidade, entendeu? Que não tem esses entraves pela frente, né? Mas estou perdendo dinheiro. Mas eu prefiro perder dinheiro com uma que eu tenha previsibilidade à frente do que ficar ali quase que virar torcedor, né? Vale a troca, sem sombra de dúvida. É difícil já em qualquer processo de aquisição, de fusão, a sinergia é um dos pontos mais complicados, os pontos que os analistas sempre falam. Então, se você não sabe para onde a empresa vai, para qual empresa vai, qual vai ser o tipo de sinergia ali das operações, complica bastante. Concordo plenamente, Rafi. Rafi, vamos mudar um pouquinho o assunto. Vamos falar um pouquinho de BDR. A gente está falando sobre o cenário já desse ano, já um pouco mais difícil do que a gente considerava alguns meses atrás. Ano que vem parece que é consenso, é consenso que vai ser um ano bem mais difícil, seja por falta de retirada de estímulos lá fora, seja por uma economia chinesa um pouco mais deficitária do que a gente estava achando, ou até mesmo pela nossa eleição, o debate vai trazer mais volatilidade. A alocação em BDRs, como que o investidor, como que o nosso cliente consegue mesclar ativos nacionais, qual a exposição sugerida em BDRs, como você vê isso? É melhor esperar um recuo do dólar para poder alocar em BDR com mais conforto, ou você acha que no patamar que está já dá para ir investindo? Ótimo. Bom, a questão, primeiro de tudo, não é para ficar olhando o dólar quando você decidir investir em BDR, né? Porque quando você investir, já é uma forma de você dolarizar um pouco o teu dinheiro, então não é para você ficar ali, o dólar cai, hoje está bom para investir em BDR, o dólar sobe, agora não está bom para investir em BDR, mas você vai ficar tradando dólar em BDR, então assim, é um erro, as pessoas fazem isso com alguma frequência, isso não é legal. BDRs cada vez mais estão ganhando liquidez, hoje dão acesso para todo mundo, cota unitária, puxa, muito legal. E assim, por mais que no book ali tenha pouca liquidez, se tratando de uma BDR, de uma componente gigantesca, você vai ter um market maker ali brigando por alguma ponta. Então, não é um mercado que preocupa. E que, puxa, você vai estar atrelado a uma empresa americana, um McDonald's, uma Google, uma Nike, né, ou uma empresa, brasileira que está lá fora, por exemplo, o Mercado Livre, né, Stone, e por aí vai. Beleza. É legal pra caramba. Assim, a gente nunca teve uma oportunidade real de trabalhar a diversificação de portfólio de maneira verdadeira, assim, como a gente está tendo hoje, através da B3, né? Pelo acesso aos ativos que antes só ficavam na mão de grandes investidores, pela multiplicidade de classes de ativos que tem aí, assim, tem bastante coisa para você escolher. Então, cabe a você decidir. Geralmente, eu indico entre 5% até, no máximo, 10%, 15% todo o seu portfólio alocado para renda variável, para que você faça essa transição saindo do real e indo para dólar, né? E aí, enfim, você vai e compra as BDRs, negocia BDRs como uma forma de diversificar esse portfóreo. E aí, já contando aqui, já de primeira mão para vocês, inclusive todos da RJ e a turma aí que tiverem com vocês, né, a gente aqui está focado num produto especialmente internacional, né? Vai ser um Eleven internacional Global Equities, né? Que não necessariamente sejam empresas dos Estados Unidos, pode ser
empresas, por exemplo, que estão negociadas na Alemanha, na Suíça, né? Empresas boas que todo mundo conhece que a gente pode analisar. Então, da noite para o dia, a gente vai passar, né, a olhar mais 456 companhias novas, todas internacionais, e que muitas delas têm BDRs aqui. Então, a gente vai ter esse call de compra, agitar isso, a gente vai conseguir servir, fazer esse serviço de mercado internacional para todo mundo que tiver aí com a RJ. Por quê? Porque a gente entende, né, que agora o investidor está maduro o suficiente para entender como funcionam as regras do jogo, e agora é só uma questão de você equilibrar o portfólio. E, aliás, isso os assessores de investimento fazem até muito melhor que nós. Desde que a gente analisa e o assessor que faz uma decisão de alocação que seja adequada ao perfil de vida, com a pessoa, enfim. Não vou ensinar padre a rezar missa aí para vocês, né? Mas é uma turma que é algo que hoje está bem legal, assim, e aí ele tem que mesclar. É claro, eu estou vendo um dólar um pouco mais forte, seja pelo tapering dos Estados Unidos, ou por conta do nosso estresse aqui e a eleição que vai ser ano que vem. Então, ter uma parte em BDR é uma forma também de você proteger um pouco dessa volatilidade. Não ficaria de fora de maneira alguma, é algo que eu tenho defendido bastante aí. Boa, Rafi, boa. É a visão que a gente tem aqui também, a gente compartilha da mesma visão, que o investidor, principalmente nesses momentos de maior volatilidade, que ele tenha algo dolarizado ali, né? Fora isso, a gente tem outras soluções aqui na RJ, tem uma mesa muito focada em produto estruturado, em derivativos, para proteger a posição do nosso cliente. Já peço aí de novo para o cliente que se sente ali um pouquinho mais com medo, né, desse cenário, da volatilidade, que já aciona os seus assessores, aciona a mesa de renda variável, para a gente conversar um pouquinho mais sobre derivativos, BDR e todos os assuntos de renda variável, tá? Rafi, minha última pergunta, depois a gente pega as perguntas aqui do chat, tem uma aqui do Andrew que eu já te passo. Eu vou falar do core, né? É o que você sempre fala, portfólio fusion, Rafi. Como é que o cliente, como é que o investidor, ele consegue, na prática, tá? A gente sempre fala mais na teoria, assim, mas como é que ele consegue mesclar a visão fundamentalista com a visão técnica, né? Com a visão gráfica? A gente sempre bate muito nessa tecla de que essa é uma estratégia vencedora, que o gráfico te dá um time melhor, os fundamentos te dão ali toda a base de investimento, mas o gráfico acaba te dando um time legal, um time de fluxo, um time de momento mesmo. Time de momento é ótimo, mas um time de momento para poder se alocar ali e pegar um preço melhor de entrada e que vai se refletir num lucro maior, né? Queria que você falasse um pouquinho de como vocês conseguem mesclar essas duas estratégias para poder entregar uma carteira consistente para os clientes. Perfeito. Essa, de fato, é o core aqui, é o meu xodó aqui na Eleven, que eu cuido com muito carinho. Hoje a carteira subiu 0,71, enquanto o mercado subiu 0,50, ou seja, a gente está tentando sempre buscar aí a melhor performance relativa, né? Junto ao mercado. Já estamos no mês de agosto, 3% de alta, chegamos a 8% já, mas aí o mercado desovou tal, e agora está ali no mês, o Ibovespa cai, a gente está subindo 3%. Então, é isso, é buscar esse diferencial, gerar alfa, gerar valor para os nossos clientes e a todos que seguem a carteira. Bom, a gente tem aqui, como é que a gente mescla isso, né? De fato, eu digo que eu sou um analista técnico, né, mais sortudo do mundo, né? Porque todos os dias eu sou alimentado por informações de análise fundamentalista de uma equipe gigantesca, né? Nós somos aqui 45 analistas, a maior mesa de análise de certificados do Brasil, aqui na Eleven, setorizados, cada um especializado no seu segmento, e todos os dias tem insights. Todos os dias, falei com a empresa, falei com o CFO, eu fui lá na empresa, vi isso, aquilo, coloco isso no radar, etc. Então, todos os dias eles têm esses insights, né? E aí Dato e eu, a gente modelou uma coisa, um algoritmo que a gente chama de ECA, que é Escala de Convergência de Análise, né? O que esse ECA faz? Ele traz um ranking, e dentro desse ranking a gente tem informações com base em análise fundamentalista, que são as mais clássicas, do sentido de quais são o múltiplo, como é que está o PL da companhia, nível de endividamento, né, relação EV sobre EBITDA,
todas as informações que são cruciais para a gente entender a qualidade da companhia. E aí tem uma outra análise ainda em fundamentos, que está muito ligada à capacidade de entrega, barreiras de entrada, questões que não necessariamente são refletidas nos números, no fundamento, mas, pô, se você tem um CEO que, puta, cara, não passa confiança, pode ter o fundamento que for, a coisa pode emperrar, investidores não compram a ideia, porque no final das contas são business de pessoas, então a gente modela isso também e traz a análise técnica junto com a quantitativa para setar timing das operações através de uma coisa que a gente chama de MOT, que é um outro indicador chamado máxima otimização de time, que é o que traz viés cognitivos, questões que às vezes o mercado executa, que a gente identifica, e aí parte para um movimento de mercado, né? Coloca o RRG junto nesse segmento, que é a rotação setorial, para trazer. E aí esse ECA, ele vai de 0 a 10, de nível de escala, né? Papéis acima de 7,5 são papéis candidatos a entrar no portfólio Fusion. A gente nunca vai ver nenhum papel abaixo de 7,5 no portfólio Fusion. Se ele vai para baixo de 7,5, ele sai do portfólio Fusion imediatamente. Tira ele e vão botar outro. Então, praticamente todos os dias, com base na oscilação de preço, distanciamento de média 200, etc., esse ECA ele vai subindo um pouquinho mais, vai diminuindo, né? E aí, todos os papéis que estão dentro, a partir de 7,5 para cima, e lembrando, nunca teve um papel 0 e nunca teve papel 10. Então, sempre nessa banda, a gente faz as recomendações e espera materializar isso dentro de algum perfil de risco dentro do portfólio. Porque a ação ela pode cair 15%, mas se todas as outras estiverem subindo 15%, 20%, 30%, tudo bem, dá para aguentar a queda de 15% de uma delas. Então, a gente fica ali com um portfólio entre 4 e 5 ativos no máximo. É importante só frisar que é uma carteira que ela tem vol, ela é uma carteira arisca, né? Ontem subiu 2, hoje 0,71, mas se amanhã resolver cair 2,5, não deveria ser uma surpresa. Ela é uma carteira um pouco arisca mesmo, por se tratar de poucos ativos, e a gente sempre tenta buscar uma geração de valor alfa com o small cap também, para conseguir. Então, a gente está indo bem, sempre dá para melhorar, sempre queremos uma performance muito melhor do que está aí. Está indo muito legal, mas é isso. A gente faz essa mesclagem usando essa sim, é absolutamente toda a inteligência da Eleven. Macroeconomia, financials, behavior, análise técnica, fundamento, toda a inteligência está dentro desse portfólio através dessa escala. Caiu o celular aqui. Através dessa escala de análise. Excelente, Rafi, excelente. É um produto que a gente gosta muito de vender aqui, não só ela, né? Tem outras carteiras, a mensal, por exemplo, a Access, a de dividendos, a de BDR. A gente gosta muito de vender aqui exatamente por isso. Tem uma variação ali no dia a dia, normal, de renda variável, mas se você for olhar ao longo prazo, a carteira é muito vencedora e a gente ganha muito. A gente assemelha muito essa carteira, pela qualidade do pessoal da Eleven, a gente assemelha muito essa carteira ao operacional de fundos, né? Nada mais é do que vários analistas capacitados, com experiência, olhando as ações, tomando... E acaba sendo até mais transparente, né, Rafi? Convenhamos, do que uma alocação direta em fundos. Porque o fundo você tem ali, você consegue ver uma carteira do fundo com um delay de 3 meses no site da CVM. Exato. A de vocês sempre está ali o PDF explicando e dando uma satisfação para o cliente, né? Exato. Por que andou, por que não andou, ou por que andou, por que a gente está aplicando esses ativos, fora o ganho de liquidez que a gente sempre fala aqui, né? Você tem uma carteira recomendada com vários analistas gabaritados, analistas experientes, olhando os ativos, fazendo sugestões de alocação, e você continua tendo uma liquidez de ação, onde você vende no preço que está sendo negociado agora, e em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Coisa que a gente não consegue ver em outros produtos que têm essa qualidade técnica. Tá? Então, exatamente. É uma operação que a gente gosta muito aqui na RJ, tá? Só para fechar, Rafi, que aí a gente já vai invadir um pouco o tempo da tua próxima live, tem uma pergunta do Andrew falando sobre inflação crescente no Brasil e nos Estados Unidos, quais são os principais impactos da posição do Bacen e quais setores podem se beneficiar desse cenário? Espera aí, inflação dos Estados Unidos e posição do Bacen aqui, Banco Central Brasileiro, é isso? Isso,
Monitorar. Aí é monitorar, né? Se fosse inflação Brasil, aí eu diria que é entender um pouco como é que pode ser essa dinâmica de dólar, para saber, né, se a gente tem que aqui tomar algum ativo, algum partido, intervir no mercado de câmbio. Mas aí, nesse caso, é monitorar. É um monitoramento. Banco Central, o mandato dele é inflação e juros, né? Então, se a inflação dos Estados Unidos começa a acelerar, ele tem que ver as consequências, monitorar isso. Benefício para os setores é difícil, né? Só se estiver falando algo em torno de uma exposição cambial aí para a gente poder analisar, mas benefício para o setor fica difícil. Beleza, Rafi, mais uma vez te agradeço, tá? Já é a segunda live que a gente participa aí, sempre muito prestativo. Já agradeço mais uma vez a sua presença. Essa foi uma promessa nossa com os nossos clientes na migração que a gente fez da antiga corretora para essa, de que a gente ficaria mais próximo da Eleven, ficaria mais próximo de áreas técnicas e estratégicas da Modal. E a gente está trazendo aí toda quarta-feira uma pessoa para falar. Já tem nas 3 últimas quartas-feiras foi alguém da Eleven, né? Porque a gente ficou muito mais próximo com essa migração. E te agradeço aí mais uma vez, tá? Poxa, eu que agradeço. Contem comigo bastante aí. Parabéns pelo trabalho de vocês, um trabalho de muita excelência. Sempre recebo elogios aqui. Eu tenho vários amigos no Rio de Janeiro aí que, pô, principalmente no Rio, pelo CRJ, a galera fala muito bem de vocês aí. Meu abração pro Dudu, pro Prado, pro Alexandre, pra galera. Muito legal ver esse crescimento de vocês aí, de forma gigante como vocês estão. Verdadeiros agentes da transformação, é isso que a gente gosta de definir aqui com o dado. E esse papel é fundamental nessa realidade, né, que a gente está vivendo, né? Vocês, desse lado aí, fazem uma coisa que é infinitamente melhor que a gente, que é conhecer o cliente, saber o que ele realmente quer, o que ele precisa. Faz todo um filtro de uma bateria de análise que a gente faz aqui todos os dias, né? Então, quando linka essas coisas, puta, o cliente de vocês tem muito a se beneficiar. Então, conta com a gente aqui. O que a gente puder ajudar sempre no cliente de vocês, nas informações, vem com a gente aqui que a gente ajuda bastante. Obrigado aí e eu espero vê-los numa próxima oportunidade. Excelente, Rafi. Já estendo aqui meus agradecimentos também para o Dato, que tem ajudado muita gente nessa transição, e para o Daltoso, que tem participado de algumas reuniões com os clientes aqui. Os clientes têm adorado toda a expertise que ele consegue trazer para a gente. Para quem ainda não tem, fica mais uma vez o convite para quem ainda não tem conta aberta com a gente, vai ali na bio, abre a conta. Esse debate a gente vai trazer toda quarta-feira, mas a gente está aqui disponível de segunda a sexta, até mesmo final de semana, se o cliente quiser, para conversar sobre renda variável, conversar sobre investimentos e até mais do que isso, tá? A RJ tem um grupo que expande muitos produtos financeiros dela, tá? Rafi, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, obrigado pelo tempo de todo mundo aí. Abraço. Valeu, turma.